Aê, meu povo! Eita, bora de mais um ao vivo neste canal maravilhoso. Gostaria de estar fazendo mais ao vivo, né? Mas a gente faz na medida do possível, né? Vocês viram no título que o negócio tá feio. Aconteceu o pior, assim. A gente até imaginava que isso poderia acontecer, mas a gente sempre contou que nunca acontecesse. Que não ia rolar, entendeu? né? Mas acabou acontecendo, nós tomamos um susto. Foi fim de semana passado, né? Foi. Quando a gente chegou aqui em casa, que a Foi gente... de sexta pra sábado. que a gente virou ali naquela curvinha. Pois é. E a gente viu, é isso que você está pensando mesmo. Acho que já deve estar agora, para quem está assistindo gravado, a imagem até na capa, né? E é isso, nós vamos mostrar para vocês e falar o que aconteceu, o acidente que deu polícia, tem que chamar seguro, já fiz o orçamento para ver quanto que vai ficar para arrumar e não é barato, tá? Mas antes da gente falar disso aí, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve se você é novo no canal, que a gente está aqui no Central Florida para mostrar a construção da nossa casa no lago. E todos os perrengues a gente mostra para vocês, a gente mostra coisa boa também, quando tem, não é, meu filho? Porque às vezes é difícil ter os trecos bons. A gente fala de preço de tudo também. Então, essa é a live número 40. Olha para você ver como a gente faz bastante live. E é tudo ao vivo, tá? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Você olhou se estava tudo ok? Tá tudo bem. Ah, beleza. Então, essa é a live de número 40. Você que é novo no canal, tem mais 39 lives aí para você colocar em dia tudo isso. Olha, eu tô segurando este abençoado aqui na mão, porque vamos falar daquele problema que a gente teve com o encanamento, né? Isso aqui a gente guardou como souvenir. Marcelo fez questão de guardar isso aqui, porque sim. O problema estava aqui, ó, nesse pedacinho. Lembra que na última live a gente mostrou para vocês o buraco que fizeram, né? Vou recapitular, né? Os meninos do encanamento colocaram a pressão no cano, o cano não dava pressão da água e aí tinha algum vazamento. Contrataram uma empresa especializada para encontrar o vazamento. Eles encontraram e o vazamento estava aqui. Ó, já está fechado, tá vendo que eles já fecharam? Mas você pode ver o buraco todo reganhado na última live, você que perdeu. Sim. Então aqui já fecharam e ali também, porque eles tiveram que fazer esse... Tiveram que passar uma linha por baixo da coluna. esse reparo aqui. E o vazamento era muito grande. E aí a gente, quando fez o reparo, descobriu por quê. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Daqui o cano. Aí, tá aí, o buraco no cano. Tá vendo? Gente, esse cano é muito forte. Isso aqui é uma arma. É muito... Ó, vou bater ele aqui pra vocês verem, ó. Ele é muito forte. Tipo, você quer fazer assim, você não consegue. Ou seja, não é um cano que fura à toa. Que não quebra, é né? Que quebra. Ele não vai corroer mesmo porque é novo, né? Mas se você observar, quando os meninos vieram fazer o reparo da fundação, lembra lá no começo, quando a gente teve aquele problema com a fundação, eles tiveram que fazer um reparo naquela estrutura do radier, né? E aí eles passaram a máquina no cano, gente. Pois é, e aí cortou lá o tamanho do regaço. Cortou o cano. A marca da Tá vendo máquina. a marca da serra daquela, eu acho que é aquela redonda. É uma grinder, né? É redonda. Veio passando aqui, ó, bum, e comeu o cano aqui no canto. Aí você me pergunta, mas Tatiana, eles não viram? Provavelmente deve ter visto. Mas você acha que alguém vai falar alguma coisa? Não, né, Fê? Vai não. Provavelmente eles viram, mas não falaram nada. A gente concretou tudo, a casa subiu e na hora de chegar no encanamento... Que é essa agora. A gente viu a cagada que fizeram lá atrás, em cima de cagada, em cima de cagada, em cima de cagada. Bom, seria muito mais fácil ter falado, gente, nós cortamos aí, ó, aconteceu um acidente, sem querer o cano, precisa arrumar. Tinha arrumado ali naquela época, entendeu? Sim. Ia ser muito mais fácil de arrumar, muito mais fácil de arrumar, do que esperar esse tempo todo e a gente descobrir que o cano tava cagado. Então, assim, sério, fiquei muito puta, né? Porque, mais uma vez, é gente aí que trabalha cagando o trabalho dos outros, né? Porque o trabalho do encanamento estava pronto e os caras foram arrumar uma cagada deles e cagaram o trabalho dos outros. E aí a gente teve esse problemão todo, inclusive a obra tá parada, tá atrasadíssima por causa de cagada em cima de cagada de gente que não trabalha direito, né? Bom, vou mostrar a pressão aqui, ó. Vamos mostrar. Mas arrumaram, acharam e arrumaram, mas eu
Tinha que mostrar para vocês o que aconteceu, porque muita gente furou. A gente achou que tinha sido o concreto, lembra? Sim. A gente achou que tinha sido o peso do concreto que tinha estourado o cano. Gente, impossível. Ou alguém que tinha pisado na Alguém hora de que tinha pisado. A gente não sabia, a gente só conseguiu saber porque pegou o pedaço do cano e tá cortado o cano, né? Mostra para eles, E Marcelo. aqui, ó, essa aqui é a pressão que tem que ficar, tá vendo esse reloginho aqui, gente, ó? Acho que vocês vão conseguir ver aí, ó. Tem que ficar aí com 120, é o pretinho que manda, tá? Tem que ficar aí a 120 pro inspetor vir e aí liberar a parte do encanamento tudo para nós. Agora, sabe o que eu fico imaginando? Imagina, gente, se não tivesse esse negócio de pressão, né, de botar pressão para poder passar na inspeção, porque eles só botam essa pressão porque a cidade exige isso. É uma das regras para poder passar na inspeção do encanamento, os canos segurarem a pressão que precisa para uma casa desse tamanho. Na verdade, essa pressão aí tá acima do que a gente vai precisar, certo. Quase o dobro. Tá, mas já pensou se não tivesse? É. Tu ia achar que tava tudo lindo, maravilhoso, ia botar a pisa aqui, a casa ia estar com o drywall tudo não sei o quê, bum, tem alguma coisa errada. Ia ser pior ainda. Bom, e também já fizeram também a do esgoto, né? Já tá tudo cheinho, bonitinho, tá tudo certinho. A pressão? Não, não tem pressão do Do esgoto né? não tem, né? Não, tem que ficar cheio de água mesmo. Só indo, né? Tem que estar fechado lá na fossa e tem que estar tudo fechado aqui na casa. Hoje eles fecharam com plástico aqui. Verdade, a garagem nossa aqui, ó. Porque eu também achei, falei pro Marcelo, não faz sentido, tá tudo aberto, tá tudo fechado e a garagem é aberta. Eles fecharam com plástico, sei lá, diz que precisa fechar com plástico, porque a porta não entra agora, né? Sim. Então, pois é. Mano, é muita raiva, viu, disse a Lohânia. Não é, minha filha? Olha, eu vou te falar, minha filha, a gente já vai lá mostrar o acidente pra vocês, mas antes queria mostrar uma curiosidade. Lembra essa ilhazinha? Ó, tá vendo aquelas lilies que estão ali, aquela ilhazinha de lily? Verdade. Cuidado, Marcelo, pra você não se machucar, hein? Não, tô de boa Marcelo aqui. outro dia torceu o pé aqui. Pois é, filha. Essa ilhazinha... Não tava aqui na frente, né, gente? Ela tava ali no vizinho, gente. Tava ali, ó. Aí ela veio pra cá. Ela veio vindo, Aí sobrou mais uma aqui pra eu limpar. Aí vai acontecer a mesma coisa que a gente fez com as outras que estavam... Que essas lilizinhas, essas plantinhas mais altas, a gente não pode tirar, né? Aí a gente vai empurrar ela lá para aquele canto lá do nosso terreno, lá embaixo. Aí lembra que tinha mais ali? Eu falei para vocês outro dia que eu tinha até esquecido que eles deslocaram ela para lá. Então essa aqui acabou saindo sozinha dali do canto. Filho. E aí com a chuva tá chovendo muito todo dia. E aí ela veio parar aqui, então depois o menino vai arrastar ela para lá. Mas não tá feia não, não, tá bonitinha essa daí. Tá bonitinha. A lilizinha. Vamos partir lá para... Vamos, meu filho. Pra lá, vamos antes ver que essa câmera esquenta? Para quem já olhou aqui, tá se perguntando sobre o seawall, né? Eu falei para vocês, acho que na última live, que o cara deu aí pra gente mais ou menos um mês para poder começar. Porque como cagou tudo, atrasou esse negócio da limpeza, ele arrumou outras coisas para fazer, né? E aí vai fazer os dois, né? Diz ele que vai fazer os dois, o seawall e a casinha do bar. E o boat house junto. Vamos ver, né, menino? E aí, gente, aqui em casa, ontem, veio o rapaz Olha como tá isso aqui de água, gente. Gente, tá chovendo demais. Olha. Aqui ainda a gente não fez a terraplenagem, né? Então tá bem cagado ainda. Isso aqui tudo tem que ser arrumado. Tem que fazer ali a parte da drenagem da água. Mas, anyways, ontem o inspetor veio para fazer essa inspeção dos encanamentos. Aqui de dentro e do esgoto. Sim. Não passou. Nada passou. Tinha uns detalhes aí para ser arrumado. Mas já foi arrumado agora de manhã. Diz que arrumaram. Aí ele vai vir hoje de novo. Isso. Aí eu espero que passe. Mas já estão achando que não vai passar, porque uma das coisas que precisava arrumar está aqui no meio desse aguaceiro. Água, tá vendo? Tá ali embaixo da água. Tá aqui nesse aguaceiro. E enquanto essa água não for sugada, não tem como arrumar. Chove todo dia, essa água não vai ser sugada tão cedo, né? Falei pro Marcelo, manda se virar, faz alguma coisa. Isso aí tava aí faz um século que podia estar arrumado isso aqui. Vambora. Nós vamos pisar na água? Se você não quiser pisar na água, vai lá pelo aquele lado de lá. Vamos aqui, olha. Isso. Cuidado que às vezes teu pé pode entrar, hein? Fundar. Não, eu tô esperto aqui. Então. Pode deixar. Aí agora, menino, você que chegou agora, nós vamos mostrar pra vocês aí. O regaço no muro. Tá um calor. E eu escolhi para variar, vim toda de preto. Para não perder o costume. Acho que é a única cor que eu tenho também, né? De roupa.
E, Tati, e o portão? Encomendou já? Ah, o portão. Eu li portão. Não, o portão veio outro rapaz fazer aí outro o orçamento. Pra gente, O portão não é agora, né, gente? Não adianta nem mandar ele fazer agora, porque ele tem que fazer e instalar. Ninguém fica com o portão lá armazenado, Mas não né? tem a altura dele ainda certa Então, do assim, chão, do piso, né? A gente fez 2 orçamentos dos portões, né? Que são 2. Quer dizer, são 3. E mais uma parte fechadinha. Quase que tinha um quarto, né? Agora. E aí a gente fez outro orçamento, mas não é agora que ele vai fazer. Ele tem que esperar. Tem que esperar, vai demorar ainda para pôr esse portão aí. Não adianta pôr agora. Acho que só vai colocar ele depois que tiver os paver, tudo certinho. Não, tem que pôr antes do paver. Não, mas pelo menos o aterro já tá certinho, aquela plenagem certinha, pra gente poder... Ó, pra quem não conhece a propriedade aqui, tudo isso que tá murado é nosso, tá? Até lá no fundo. Na volta eles vão ver. São, pra quem é novo no canal, 22 mil metros quadrados. A gente está usando só aquela parte de lá do terreno, essa parte aqui até aqui a gente deu uma limpada. Até aqui a gente tá usando, tá vendo? Aí daqui Mas pra lá é tudo mato. Essa parte aqui a gente não limpou e não adianta limpar se você não vai usar agora, porque aqui cresce, gente, isso aqui... Bom, mato cresce em qualquer canto, filha. Ainda mais perto do lago aqui, onde tá bem úmido, que a terra é boa. Já é úmido por causa do lago, fora que chove todo dia, né, menino? Então, a gente não vai fazer nada aqui nessa parte ainda. Não sei nem se um dia a gente vai fazer. Vamos ver, né? Vamos. Mas olha, e a gente, quem acompanhou, já viu a gente comentando bastante sobre essa curvinha. E aí, a gente resolveu murar a propriedade toda, né? Sim. Normalmente, aqui o povo bota aquela cerquinha de chain link que eles falam, que é uma cerca, aquela igual do vizinho. Mas a gente resolveu murar para ficar mais privativo, ter mais privacidade, né? E essa curva sempre foi um grande problema. Ah, deixa eu falar, se o sinal dá uma cagada, gente, o sinal aqui nesse canto é ruim, não sei porquê. Tudo é ruim nessa curva aqui. Essa curva que então, tem tudo de ruim. Ai, quem tá com a gente nesse perrengue desde sempre sabe que essa curva sempre deu esse problema. Essa curvinha aqui, ela é danada. Essa curva, o povo passa nela direto e o povo cai no mato. Caía no mato, né? Porque a gente resolveu botar um muro. Tanto que quando a gente estava botando o muro, a gente entrou em contato com a cidade para falar, olha, nós vamos botar um muro. Vocês não querem botar um guarda-reio aqui, ó? Porque caso aconteça algum acidente, a pessoa não dá com a cara no muro, né? Pois é, porque a porrada no muro é forte, né? Você lembra que eles falaram pra gente? Ah, a gente não bota guarda-reio pra proteger a propriedade alheia. Aí o Marcelinho falou pra eles, não é pra proteger a propriedade alheia, é pra proteger a vida da pessoa. Pois é, você imagina, daqui a pouco tem um monte de cruzinha velhinha aqui, de gente que infelizmente bate no muro e pode chegar aí a falecer, né, então gente? eles não quiseram botar o guarda-reio. Aqui não tem placa dizendo que essa curva não tem, ela nem de um lado jeito. E nem do outro, ó. Vou até andar aqui pra cá, ó. Não tem placa avisando, não tem lombada, não tem porra nenhuma. Não tem nada, filho, ó. Vou andar aqui na beirada, que aí vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Tem porra nenhuma, tem nada. Nada, nada, nada. E pra lá tão pouco, ó. Pra lá tão pouco. Não tem porra nenhuma. E aí, menino, não puseram o guarda-reio, beleza, né? Aí, quando o rapaz da empresa estava instalando o muro, o policial tá aí, ó. parou. Vou revelar aqui pra eles que ainda não tinha mostrado o muro. O policial parou e falou assim, olha, bota aquelas plaquinhas, né, que você bate o farol à noite, reflete, né? Pra mostrar que tem muro, porque o povo entra aqui. A gente falou, beleza, vamos pôr. Custou $250 cada plaquinha dessa aqui, Marcelo veio, instalou, vocês viram. Pois é, demorou o quê? 6 meses? 6 meses. Pra alguém entrar no muro. Agora, gente, olha como ficou esse muro. Pois é, mano, foi uma porrada mais ou menos. Você tem noção da porrada, da velocidade da porrada que essa pessoa... Olha os ferros aqui, gente, ó. Virou nessa curva. Para tirar o muro de dentro da coluna, assim? Não, porque olha isso aqui. Gente, aqui, ó, se você ver, chegou a raspar o carro na coluna. A coluna trincou aqui, ó. Trincou, Trincou aqui embaixo. A coluna trincou embaixo. Arrancou da coluna, ó. É ela. Tá vendo aqui, ó?
Arrancou da coluna. Arrancou, balançou o cap até Aqui, do outro lado. O cap ali saiu, tá vendo ali, ó? Esse capzinho aqui, ó, que é concretado aqui, saiu. Tem, olha, tem... Gilete. Que era do carro da pessoa, tá vendo? Gilete, aquele coisinho de pôr no para-brisa. Tinha garrafa de água aqui. Aí, mano, eu e Marcelo, num dia tava tudo bem. Na sexta-feira eu vim aqui à tarde e tava tudo de boa. Quando nós viemos no sábado buscar as câmeras para carregar, aí nós demos de cara com isso aqui. Aí toca chamar a polícia, né? Aí chamamos a polícia, a mulher veio e falou assim, nossa senhora, com certeza a gente vai achar quem foi, porque a pessoa que bateu no muro teve que chamar a ambulância, machucou. Se machucado. Machucou. Ninguém bate num muro desse, deixa o muro desse jeito e não se machucou, né? Aí na hora ela ligou lá e realmente o partner dela, a pessoa, o cara que trabalha com ela, o parceiro dela, veio aqui na hora do acidente e ele tomou conta do acidente. Fez a ocorrência. E realmente fez a ocorrência, tiveram que levar para o hospital e por aí vai. Então, agora nós estamos nessa. Aí ela fez todo o report aqui, tirou né? As fotos, tudo. Ela falou, o problema dessa curva aqui não tem placa, não tem nada. E a gente falou para ela, já entramos em contato com a cidade, fizemos o melhor que a gente pôde, né? Colocamos aqui os negocinhos, só que eles também precisam tomar alguma providência aí, né? Vai deixar o quê? Alguém morrer? Bater quantas vezes aqui, né? E aí, gente, no outro dia, a gente voltando aqui... Para colocar as câmeras, agora foi do sentido contrário. Aí o maluco veio desse lado de cá, ó, que também não tem placa, passou batido e arrancou um sign que tinha ali, ó. Ó lá, pegou quase no poste de luz, ó. Se liga. Olha só parou aqui, bicho, porque... Olha, aí ó, olha aqui, ó, isso aqui não é placa de curva, né, gente? Isso aqui só tá mostrando só que vira, né? E aí parou bem aqui, ó, quase deu no poste. Maravilhoso, né, gente? Ai, gente, ainda bem que não arrancou o poste, né? Que se arranca esse poste aqui, todo mundo fica sem luz. Fica todo mundo sem luz pra lá, ó. Gente, um dia bateram no muro, no outro arrancaram a placa aqui, olha isso, gente. O povo vem muito chutado, eles vão ter que fazer alguma coisa, botar placa, tem que botar umas lombadas aí. Uma lombada, alguma coisa eles vão ter que fazer. Mas olha, arregaçou, filho. Aí, né, gente, precisa esperar de 7 a 10 dias para sair o report mesmo da polícia, para poder... Que é o BO, né, aí no Brasil. O BO, para poder entrar em contato com a seguradora do povo. Agora, tu imagina... Se não tivesse encontrado, vamos supor que não tivesse machucado, agora acabou com o carro, né, gente? Deve ter dado PT no carro, né? Não tinha como não chamar a polícia e a ambulância. Mas vamos supor que não tivesse chamado. A gente não quer saber quem fez. Então eu falei pro Marcelo que ele precisa arrumar um jeito de botar uma câmera aqui. Não, já falei com o Fernando. O Fernando deve estar vendo nós aqui, ele vai se coçar para botar uma câmera aqui, 180. Pra botar uma câmera aqui, menino. Gravando 24/7. Pois é. Porque vai ó o carro como vem aqui na curva, ó. Ó. Agora, eu sempre falo pro Marcelo assim, ó. Aqui, gente, não tem muita saída, né? Quem vem por essa rua, provavelmente mora aqui, ou é alguém que trabalha, que nem se era jardineiro, né? Trabalha aqui e conhece. E de noite, que é quando acontecem os acidentes, ninguém tá trabalhando aqui. Então, normalmente, são pessoas que moram aqui. Então, a pessoa deve vir bêbada, não é possível. Não é, né? Não é possível, porque para fazer isso no muro, quanto que você tinha que estar de velocidade para estragar um muro desse? Agora, para você ver, a coluna, ela é foda. Não, o muro literalmente passou pela prova de fogo. Porque, mano, foi foda, viu? Agora, gente, como eu disse, né, precisa esperar aí de 7 a 10 dias o report para poder entrar com o claim na seguradora. A garrafa de água ali que eu falei que tinha. Eu passei por ela agora. É. Aê, gata, voltamos, hein? Voltamos, desculpa aí, hein, que a câmera esquentou e nós também estamos quente, calor da porra. Tá calor do cacete, filho. Mas, ó, só pra gente fechar, né, essa história aí desse acidente. Pois é, então nós estamos esperando esses dias para poder pegar o report e entrar com o complaint, a reclamação no seguro. Porque sabe quanto ficou para arrumar o muro, gente? Porque eu entrei em contato com a mesma companhia que instalou o muro, né? Então, para tirar o muro cagado e instalar outro, pintar e tal, não sei o quê,
$4.500. Sem contar a coluna, né? Trocar um painel. Aí eu falei pra ele que a coluna tá rachada, pra ele ver se precisa fazer alguma coisa. Eu acho que eles não vão fazer nada na coluna, porque a coluna acho que não prejudicou, entendeu? Mas ficou em $4.500 só pra trocar aquele painel. E não tem como, né? Aí a gente vai ter que entrar em contato com a seguradora. Não, já tem seguro no carro justamente por causa disso. Exatamente. Né? Então, para poder fazer esse reparo no muro. Mas a gente também precisa ficar em cima da cidade para ver o que eles vão fazer, que não adianta nada eu botar um muro lá de novo daqui sei lá quanto tempo, porque pode demorar uma semana, um dia, meu amor. Né? E baterem de novo. Então, o que a gente podia ter feito para minimizar né, o muro, isso aí, né? a gente fez, mas agora tem que ser com eles. Marcelo pensou até em comprar umas barreironas assim, eu até vi na internet, tem umas de concreto que já são tipo floreiras, mas é um negocinho de concreto, tu bota na frente, então se o carro bater, bate primeiro no negócio, entendeu? Se eles não forem fazer nada, se a cidade não for fazer nada. Mas eles têm que botar lombada, mas vamos supor, alguma coisa. Se essa pessoa não tiver bêbada, né? Se essa pessoa que bateu não tiver bêbada, eles podem dar um processo na cidade, porque não tem placa, não tem porra nenhuma, certo? Agora, se tiver bêbada, aí eu não sei como é que funciona, porque, né, você não pode dirigir provavelmente bêbado. Ele vai sair do hospital pra cadeia. Então assim, a pessoa que bateu, se tivesse de boaça, apesar que eu não sei, né? Eu nunca bati o carro aqui, então não sei. Porque com certeza estava mais do que o permitido também, né? De velocidade para ter feito isso no muro. Se tivesse passado na curva do jeito que tinha que passar, não tinha batido. Então não sei, aí já é um problema da pessoa, né? Mas a gente está esperando isso para poder... Mas o negócio a curva é perigosa, nós tivemos problema dos dois lados, tanto indo quanto voltando. Exato. E eles precisam fazer alguma coisa, né? Então não sei se a gente, mesmo depois que tiver aí com a aprovação do seguro, espera para arrumar, né? Eu acho que nós vamos ter que esperar a prefeitura fazer alguma coisa. Espera a prefeitura tomar as providências e depois bota o muro, arruma o muro. Então não sei, mas a gente vai avisando vocês, tá bom? Sei que chegou agora, tá tudo gravadinho, tivemos um problema aí com a câmera, mas já estamos de volta. Deu uns 5 minutinhos parado. Volta aí. Marcelo, acho que vai pedir pro YouTube. Eu vou re-upload isso aí pra eles. Arrumar aí o vídeo, tá? Pra Demora quem um pouquinho, viu, gente? Assistindo mas gravado. Amanhã ou depois já tá no esquema. Tá bom, gente? Então, coloca aí nos comentários o que vocês acharam de tudo. Estamos esperando as inspeções hoje de novo. Boas energias para que passe, para a gente poder fechar essas paredes de uma vez, tá bom? Um beijo, amo vocês tudo. A gente se vê. Hoje tem final do Ilha, hein? Mas antes tem Hora da Fofoca. A gente se vê. Um beijo. Valeu. Amo vocês tudo.